Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à parte especial do Código Penal. Nós vamos tratar dos crimes em espécie, da análise dos principais crimes, das principais infrações previstas no Código Penal. O legislador brasileiro dividiu o Código Penal em duas partes. Inicialmente tratou da parte geral, onde nós tratamos de princípio da legalidade, lei penal no tempo, lei penal no espaço, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, concurso de pessoas, penas, sua aplicação e causas de extinção. A partir de então, passou a discorrer sobre os crimes, sobre as condutas criminosas, descrevendo-as e aplicando uma sanção para quem as praticasse. Poderia ter optado o legislador por uma série de critérios para arrolar os crimes previstos e para colocá-los em ordem. Poderia, por exemplo, ter optado por os crimes contra o indivíduo e depois os crimes contra a sociedade, ou os crimes dos quais fossem punidos com reclusão e depois com detenção. Poderia ainda ter o legislador optado por aqueles crimes contra o patrimônio e depois os crimes contra a administração pública, ou contra a sociedade e depois contra a igreja, por uma série de critérios. Mas não, optou pela importância do bem jurídico. Assim, como não poderia deixar de ser, os primeiros crimes que ele tratou foram os crimes contra a pessoa. Dentre os crimes contra a pessoa, o mais importante, logicamente, está a vida. Por isso, inicialmente, os crimes contra a vida. E o primeiro deles, o crime de homicídio. O Código Penal tutela a vida intrauterina, que vai desde a concepção ao início do parto, e protege também a vida extrauterina, que se dá a partir do início do trabalho do parto, quando agirá o agente praticando o crime de homicídio, de infanticídio ou, se for o caso, de participação em suicídio. O primeiro crime previsto pelo legislador, então, que é o crime de homicídio, é previsto na lei penal de uma série de modalidades. Nós temos o homicídio simples, descrito no caput do artigo 121. Temos o homicídio privilegiado, descrito no seu parágrafo 1º. O crime de homicídio qualificado, disposto no parágrafo 2º. No parágrafo 3º trata de homicídio culposo e no 4º do homicídio majorado, tanto na modalidade culposa quanto na dolosa, e no parágrafo 5º nós tratamos do perdão judicial e suas consequências. O crime de homicídio tem como sujeitos ativos qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o crime. Porém, em relação aos sujeitos passivos, logicamente, se a ideia é tirar a vida de alguém, precisa ser pessoa viva. Existem ainda os sujeitos passivos especiais. Por exemplo, se o crime for contra a vida do presidente da República, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, não estaremos tratando de crime de homicídio previsto aqui no Código Penal, mas sim de crime contra a segurança nacional, que está disposto no artigo 29 da Lei 7170 de 1983. Ainda como sujeitos passivos especiais, nós temos os menores de 14 anos, bem como as vítimas maiores de 60 anos, que foram respectivamente inseridos pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelo Estatuto do Idoso. Nesses dois casos, pela reprovabilidade da conduta do agente e também por dificultar ou impossibilitar até mesmo a defesa da vítima, dependendo da situação, nós veremos daqui um pouco mais que as penas serão majoradas. Em relação à classificação doutrinária, nós temos que o crime de homicídio é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime material, porque exige o resultado morte, que precisará ser comprovado via perícia, é crime de forma livre, tendo em vista que pode ser praticado sob qualquer maneira. Pode, por exemplo, o agente ter uma conduta comissiva, uma conduta ativa, positiva, por exemplo, no comportamento de matar a vítima, atirando-a no rio, afogando-a, esfaqueando-a. Pode ainda haver também, através de uma conduta omissiva, uma conduta negativa, como no caso dos garantes,
que são aquelas pessoas que têm o dever jurídico de agir para evitar o resultado, como, por exemplo, quando uma mãe deixa de alimentar o filho e isso leva à sua morte. Poderá ser ainda de forma direta ou indireta. Direta é quando, por exemplo, ele pessoalmente esgana com as próprias mãos, sufocando e matando a vítima. E de forma indireta é quando ele se utiliza de um animal bravio ou de um alienado mental para tirar a vida de alguém. O crime de homicídio se consuma com a ocorrência da morte. Porém, para chegarmos na morte, precisamos primeiro saber a partir de quando existe vida extrauterina. A vida extrauterina passa a ter, então, a partir do início do parto, a partir do rompimento da bolsa ou do saco amniótico. A partir desse ponto, estaremos tratando de crime de homicídio ou, se houver uma circunstância especializante, que é o estado puerperal, poderá ser caso de infanticídio. A vida extrauterina é facilmente comprovada quando se está tratando de criança, de um adolescente ou de uma pessoa adulta. Porém, a dificuldade maior é quando é um recém-nascido, um nascente ou um neonato. Nesses casos, a gente precisa comprovar o nascimento com vida através das chamadas docimazias. As docimazias poderão ser respiratórias ou não respiratórias. Respiratórias quando se comprova que a vítima teve um nascimento com vida, quando ela respira. Podem ser através das docimazias pulmonares, onde se colocam os pulmões num recipiente com líquido em temperatura até 15 graus. Havendo a flutuação, é porque houve respiração, então se comprova a vida. Não sendo possível através dos pulmões, poderá ser feita a chamada docimazia gastrointestinal, que se faz a mesma prova pericial, mas não através dos pulmões, e sim do sistema gástrico e do sistema intestinal. As docimazias respiratórias, por vezes, podem ser perigosas para aferir se realmente houve o nascimento com vida, se realmente a vítima respirou. Por exemplo, quando é caso de ser feita uma exumação no cadáver. Quando o cadáver foi encontrado, muito tempo depois da prática do homicídio, ele pode estar com os chamados gases da putrefação. Esses gases poderão inibir a prova das docimazias respiratórias, porque não necessariamente comprovarão que respirou, que nasceu com vida. Nesta situação, então, entram as chamadas docimazias circulatórias, onde se verificará se houve o nascimento com vida através da circulação sanguínea, por exemplo, através de hematomas ou roxos pelo corpo da vítima. Formas de execução do crime. Comprovado o início da vida extrauterina, podemos então passar a falar sobre a retirada desta vida, ou seja, a ocorrência da morte, que é exatamente falarmos sobre a consumação e a tentativa do crime de homicídio. A consumação se dá com a morte encefálica. Havia uma discussão muito grande na doutrina sobre quando se dá a morte, quando ocorre a morte, quando se consuma o crime de homicídio. A Lei 9434, de 97, que trata dos transplantes de órgãos e tecidos para fins de tratamento e de doação, terminou com essa discussão. No seu artigo 3º, ela diz que se dá a morte com a morte encefálica, com a morte cerebral. Portanto, havendo a morte cerebral, a insuficiência da função encefálica, está consumado o crime de homicídio. Por sua vez, o crime de tentativa de homicídio se dá sempre que o agente, querendo tirar a vida da vítima, não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos tratar agora dos elementos subjetivos do tipo penal do homicídio. Sobre o ânimos, a intenção do agente, o que a doutrina costuma chamar de animus necandi, intenção de matar. O crime de homicídio pode ser doloso, tanto no dolo direto, onde ele realmente tem a intenção de tirar a vida da vítima, ou por dolo eventual, quando, pelo seu comportamento, ele assume o risco de causar a morte de alguém. Além disso, poderá ocorrer o chamado homicídio culposo, descrito no artigo 121, parágrafo 3º, que é quando o agente tira a vida de alguém por imprudência, negligência
ou imperícia. No caput do artigo 121, nós temos o chamado homicídio simples, que é quando o legislador coloca matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Poderíamos nos perguntar por que homicídio simples? Será que é simplesmente matar alguém? Sim, e é realmente isso. Não parece tão simples tirar a vida de alguém, e realmente não deve ser. Porém, o homicídio simples se dá quando não estivermos tratando de um crime privilegiado de homicídio, nem mesmo de um homicídio qualificado disposto no parágrafo 2º. Ou seja, tirar a vida de alguém sem uma circunstância que privilegie o comportamento do agente ou que qualifique o comportamento ou o sofrimento para a vítima é homicídio simples. É o crime sem motivo, é o crime sem qualquer circunstância que o beneficie ou que qualifique a conduta do criminoso. Vamos então tratar do crime de homicídio privilegiado previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Como podemos perceber, o homicídio privilegiado poderá se dar em 3 circunstâncias. A primeira delas é quando o agente mata a vítima por um motivo de relevante valor social. O que é este motivo relevante para a sociedade? É um motivo importante, preponderante. Por exemplo, o sujeito que mata o traidor da pátria. A segunda circunstância que privilegia a conduta do agente é o motivo de relevante valor moral. Imagine uma comunidade pequena, presas a determinados conceitos éticos e morais como fidelidade, como amor, como amizade, o que na maioria das cidades grandes esse sentimento não mais perdura. Quando chega o marido em casa totalmente fiel e encontra a sua esposa no lar conjugal, mantendo relações sexuais com um desconhecido. Neste caso, se o agente vem a tirar a vida do estranho, ou mesmo que da sua esposa, estará ele agindo impelido por um motivo de relevante valor moral. A terceira circunstância que vai privilegiar o comportamento do agente é, logo após injusta provocação da vítima, vem a tirar a vida dela sob o domínio de violenta emoção. Neste caso, vamos imaginar a situação de um pai que, 6 meses depois da sua filha ter sido estuprada, é abordado por um sujeito desconhecido que o provoca, dizendo detalhes da violência sexual que praticou com a sua filha. E mais, diz que a sua filha não buscou a punição do infrator exatamente porque havia gostado dele. A partir desse momento, ele não tem dúvida, mata a vítima logo após a sua provocação. Nesse caso, a consequência será uma causa obrigatória de diminuição de pena. Por quê? Porque se na realidade nós estamos tratando de um crime doloso contra a vida, um crime intencional para tirar a vida de alguém, diz a Constituição Federal que ele deverá ser julgado perante o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é formado por 7 jurados. E estes jurados têm a soberania no seu veredito. Assim, se a defesa levanta como tese esta circunstância privilegiadora, o juiz de direito é obrigado a perguntar para os jurados se eles a acatam ou não. A partir do momento que os jurados acatarem esta tese da privilegiadora, pela soberania do seu veredito, o juiz togado, o juiz presidente do Tribunal do Júri, é obrigado a diminuir a pena. O pode que o legislador coloca e nós ouvimos é em relação à quantidade da diminuição, mas ela é obrigatória e não uma faculdade do juiz. Vamos agora, então, tratar do crime de homicídio qualificado. Código Penal, artigo 121. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1º,
mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Inciso 2º, por motivo fútil. Inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4º, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Nos incisos 1 e 2, as qualificadoras se referem aos motivos, ao móvel do crime. No inciso 1, o legislador aborda a paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Motivo torpe é aquele motivo desprezível, repugnante, vil, desligado de conceitos éticos e morais. Como, por exemplo, o sujeito que mata o pai para ficar com a herança, ou mata um sócio da empresa para ficar com a sua parte, ou um diretor para tomar o seu lugar, ou mesmo aquele que mata para obter favores sexuais. A paga e a promessa de recompensa são exemplos de motivo torpe dado pelo legislador. A paga é quando o sujeito recebe, ele foi pago para matar alguém. É o homicídio mercenário, é o matador de aluguel, é o assassino. A promessa de recompensa também é mercenária, porém o pagamento só vai se dar depois de efetuado o serviço de matar. Aqui há um questionamento. Quem responde por homicídio qualificado pelo motivo torpe? Só quem foi pago para tirar a vida de alguém? Ou aquela pessoa que o pagou também vai responder por homicídio torpe? Na realidade, a doutrina, de forma majoritária, diz que o mandante, aquele que pagou, não deve responder por homicídio qualificado, e sim por homicídio simples, cuja pena é de 6 a 20 anos. Por quê? Porque, na realidade, quando nos incisos 1 e 2 o legislador trata do motivo, faz com que esse motivo seja reprovável. Por isso qualifica o comportamento do agente e a pena será de 12 a 30 anos. Agora, o mandante não necessariamente tem um motivo repugnante. Imagine a situação daquele que manda matar alguém que praticou violência contra a sua esposa, ou manda matar alguém que acabou violentando um filho menor. Neste caso, o motivo deste pai é repugnante, é desprezível, é vil? É considerado motivo torpe? Essa é a indagação. Por isso, a doutrina diz que esta circunstância motivo torpe, ela é pessoal. Como tal, só do assassino, só do matador. Para o mandante, ela não se estende, ela não se comunica. Então, a resposta ao questionamento seria: o mandante deve responder por homicídio simples, com pena de 6 a 20 anos de reclusão, e o matador de aluguel por homicídio qualificado pelo motivo torpe, considerado crime hediondo, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. Porém, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, na realidade, ambos devem responder por homicídio qualificado pelo motivo torpe. No inciso 2, o legislador tratou do motivo fútil. O que é motivo fútil? É um motivo desproporcional. É um motivo que, em hipótese alguma, mostra qualquer respeito à vida de alguém. Exemplo, uma discussão no trânsito, porque um carro está parado no semáforo, congestionando o trânsito, um motorista de um outro carro para e mata este que está atrapalhando o trânsito. Ou pega um ônibus, recebe o troco errado e mata o cobrador. Ou chega em casa, a mulher esqueceu de fazer o jantar e ele mata a esposa. Nestes casos, a pena será de 12 a 30 anos, porque estamos tratando de homicídio qualificado pelo motivo fútil. No inciso 3, o legislador trata do homicídio qualificado pelos
meios de execução do delito. O primeiro meio descrito pelo legislador como qualificadora do crime de homicídio é o veneno. Agora, o que é veneno? É toda substância vegetal, natural ou química que possa ofender a integridade física ou matar alguém. Assim, imagine o sujeito que quer matar a sogra. O que ele faz? Coloca uma substância química no seu suquinho ou no chá da tarde e ela vai ingerir sem saber que está ingerindo e vai morrer. O importante é que a vítima faça a ingestão dessa substância sem saber que a está ingerindo. Por exemplo, caso ela seja coagida à ingestão do veneno, não vai incidir a circunstância qualificadora veneno, e sim no mesmo inciso, mas como meio cruel. Por quê? Porque o veneno é um meio cruel, ele mata por asfixia, ele mata por insuficiência da função respiratória, que é um meio cruel porque causa sofrimento desnecessário para a vítima. A segunda circunstância qualificadora é o fogo. Imagine a situação de alguém atear fogo em alguém, dando um banho de gasolina e riscando um palito de fósforo. Homicídio qualificado pelo fogo porque mostra a reprovabilidade do agente e o sofrimento desnecessário para a vítima. A terceira circunstância qualificadora é o explosivo. Imaginem o homem-bomba, que ocorre muito em determinadas religiões, em especial no Oriente Médio. Só que aqui, a bomba é amarrada no corpo de alguém e acionada por meio mecânico ou meio automático. Isto é homicídio qualificado pelo explosivo. Temos ainda a qualificadora da asfixia. A asfixia pode ser tóxica ou mecânica. A asfixia tóxica é quando o agente mata alguém através de um gás tóxico, como, por exemplo, o gás mostarda, usado em guerra no Iraque há alguns anos. A asfixia mecânica poderá se dar de uma série de formas, por exemplo, através da esganadura, quando o sujeito querendo matar a vítima aperta o seu pescoço com as próprias mãos. Pode se dar também através do estrangulamento, asfixiando a vítima com um fio de nylon, com um fio de luz, com uma meia ou alguma coisa que o leve à morte. Pode também o sujeito resolver asfixiar a vítima por afogamento, como, por exemplo, o sujeito que quer matar a sogra e a afoga no tanque, na pia, no vaso sanitário ou em um rio. Por fim, pode haver também o soterramento, quando a vítima é enterrada viva e isso vai fatalmente levá-la à morte. A outra circunstância qualificadora é a tortura. Tortura sempre existiu, mas torturar significa causar sofrimento desnecessário a alguém. Esta tortura pode ser física ou pode ser psíquica. Qual seria a diferença entre o crime de tortura, que tem uma lei especial 9455 de 97, e o crime de homicídio qualificado pela tortura? Crime de tortura é causar sofrimento desnecessário a alguém, físico ou psíquico, mas com uma intenção, com um elemento subjetivo específico. Por exemplo, obter uma informação, a delação de outros comparsas, a confissão de um crime ou aplicar um castigo. Quando, com a intenção de torturar, com dolo de torturar, o agente acaba se excedendo nos meios utilizados para torturar e por culpa sobrevém a morte, estaremos diante de um crime de tortura qualificado pela morte, que é um crime pré-terdoloso. Tem dolo no antecedente, na conduta de torturar, e culpa no consequente, no resultado morte. Neste caso, o agente incorrerá nas penas do artigo 1º da lei de tortura. Já o crime de homicídio qualificado pela tortura é um crime doloso. O agente quer tirar a vida da vítima, porém, antes de chegar no resultado morte, ele quer que ela sofra, ele quer causar dor desnecessariamente a ela. O legislador estende a outros meios insidiosos ou cruéis,
ou de que possam resultar perigo comum. Com isso se percebe que veneno, asfixia, tortura, fogo e explosivo são meros exemplos dados pelo legislador. Então, qualquer outro que se encaixe a meio cruel ou de que possa resultar perigo comum também vai qualificar o crime de homicídio. Como, por exemplo, se esta bomba, em vez de ser posta no corpo da vítima, for deixada na praça da alimentação de um shopping center de uma capital do estado. Ocorrendo as mortes de alguém, ou ao menos que pudesse ocorrer essa morte, vai incidir esta circunstância qualificadora. No inciso 4, o legislador fala das qualificadoras relacionadas aos modos, às formas de execução do crime de homicídio. A primeira delas é a emboscada. A emboscada é um dos exemplos que o legislador deixou como meio que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A emboscada, a vítima é alvejada desapercebidamente, sem saber que é alvo de violência. É a chamada tocaia. Por exemplo, o agente se coloca atrás de um muro esperando a vítima passar para atingi-la sem que ela perceba. Ou se coloca em cima de uma árvore quando ela passa, a alveja. A outra circunstância que também dificulta a defesa da vítima é a traição. A traição pode ser, por exemplo, atingir a vítima pelas costas com um tiro, quando ela de forma alguma poderia estar esperando esta violência. Além disso, nós temos a dissimulação, que poderá ser material ou intelectual. A dissimulação material é quando o agente se disfarça usando vestes, barbas, bonés, enchimentos para que a vítima não a reconheça e ele possa atingir com maior facilidade. A dissimulação intelectual se dá, por exemplo, com um falso amigo, aquele sujeito que poderá conduzir um deficiente visual ao abismo. O legislador estende ainda dizendo, ou qualquer outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, como, por exemplo, matar alguém dormindo ou completamente embriagada. Por fim, o legislador trata no inciso 5 do homicídio qualificado pelas conexões. Inicia com a conexão teleológica relacionadas a meio e fim, ou seja, quando o agente mata alguém para executar outro crime. Por exemplo, mata o segurança de um mega empresário para depois praticar o crime de extorsão mediante sequestro. Ou as chamadas conexões consequenciais, quando o crime de homicídio é consequência de um crime anterior. Por exemplo, o estuprador que mata a vítima para ocultar o crime de estupro. Poderá ser ainda quando mata para buscar a impunidade de outro crime. Ou seja, o crime anterior foi descoberto, porém ele quer matar a única testemunha para não ser punido. Tem ainda o homicídio qualificado por matar para buscar a vantagem do crime. Vamos imaginar um assalto a banco. 5 criminosos roubam 500 mil reais. Ele mata os demais, ou ao menos um deles, para ficar com a parte que seria do seu comparsa. Vamos ao homicídio culposo, que é matar alguém por imprudência, negligência ou imperícia. Nestes casos, a pena será bastante menor, será de detenção de 1 a 3 anos. São casos de homicídio cometidos por imprudência, negligência ou imperícia. Como imprudência, podemos dar como exemplo o pai que vai manusear um revólver carregado próximo aos filhos e a arma acaba disparando e atingindo um, levando à morte. Como negligência, temos o exemplo do pai que não cuida no momento de guardar a arma e a deixa ao alcance dos filhos menores, que acabam manejando a arma e tirando a vida de alguém. Como imperícia, pode ser o caso de uma pessoa que não tem habilitação e vem a construir uma casa causando a morte de alguém. Vamos agora ao homicídio majorado.
No parágrafo 4º, o legislador colocou uma causa especial de aumento de pena. Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º, primeira parte. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Em relação aos crimes culposos, quando não for observada a regra técnica de arte, ofício ou profissão, haverá a causa de aumento de pena de 1/3. Em relação aos crimes dolosos, quando forem praticados contra menor de 14 anos ou contra a vítima maior de 60, também haverá esta causa de aumento. Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º, parte final. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Agora vamos falar sobre o perdão judicial. Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Quando estivermos tratando de homicídio culposo, somente nos casos de homicídio culposo, quando o autor do crime passar por um sofrimento tamanho que a pena se torne desnecessária, o juiz poderá perdoá-lo. O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade descrita no artigo 107 do Código Penal. Imagine o caso de uma pessoa pilotando um avião que vem, em função das suas manobras arriscadas, fazer com que ele caia e, em função da queda, leve a sua esposa à morte. É homicídio culposo, sem dúvida. Ele não tinha a intenção de matar, muito menos assumiu o risco de cometer a morte da sua esposa. E aí pergunta-se, há necessidade de ainda receber a reprimenda do Estado com uma pena de 1 a 3 anos? Essa pena não tem nenhuma razão de ser aplicada para o piloto que passou por um sofrimento tamanho. Então, por isso, o juiz vai perdoá-lo. Agora, o questionamento é: qual a natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial? Temos 3 entendimentos doutrinários sobre o tema. O primeiro deles é: se o Estado precisa perdoar, então primeiro condena e depois perdoa, não aplicando a pena. Então, para esse primeiro posicionamento, a sentença seria condenatória. Porém, não seria executada, mas o nome do réu ficaria no rol dos culpados e, além disso, ele iria pagar as custas do processo. O segundo entendimento é de que não, que se vai ser um perdão, o Estado não pode condenar, e sim deve absolver o acusado. Por fim, temos um entendimento onde o juiz nem condena nem absolve o réu. Ele simplesmente declara a extinção da punibilidade pelo perdão judicial. Neste caso, deve ser aplicada a súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, súmula 18. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Os crimes de homicídio são de ação penal pública incondicionada. Em relação à competência, temos que os crimes de homicídio doloso, em todas as suas modalidades, são de competência do Tribunal do Júri. Por sua vez, o crime de homicídio culposo será julgado pelo juízo singular. Como dica de estudo de hoje, além do material escrito que vocês recebem, nós temos o livro Homicídio, Participação em Suicídio, Infanticídio e Aborto, do Dr. Fernando Almeida Pedroso, da editora AID.
Por hoje era só. Até a próxima.